Olá, meus irmãos. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Meus queridos, vamos continuar agora com a mensagem da noite. E nós vamos continuar ainda no livro de Tiago. Pela manhã, nós vimos sobre como enfrentar as provações, as tribulações da nossa vida. E nós vimos que temos que nos alegrar com as tribulações, porque elas nos fazem amadurecer, crescer na fé, nos torna perseverantes, Então, por isso a necessidade de nós passarmos por provações. O crente, ele necessita passar por provações, e Deus faz isso como um meio de nos fazer crescer e amadurecer. Lembrando que Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele faz isso para que a gente cresça e amadureça na fé. E aqui agora nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 8, e Tiago vai nos ensinar que nós temos que lidar com as tribulações da nossa vida com sabedoria. Nós já falamos um pouco sobre isso no livro de Eclesiastes, a necessidade da sabedoria, e nós vamos ver um pouco mais sobre isso aqui. O Tiago vai nos ensinar um pouco mais sobre ter sabedoria nos momentos de tribulação. Vamos fazer então a leitura. Tiago 1, versículos 5 a 8, ele diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar. Pai bendito, Senhor amado, muito obrigado pela sua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor nos dê sabedoria na sua palavra. Ó Deus, eu peço por mim que eu possa trazer a tua palavra de forma fiel. É no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Meus irmãos, então, nessa manhã nós vimos sobre a necessidade de passarmos por provações, porque são nelas que Deus trabalha o nosso caráter, trabalha o nosso ser. E aqui nós vamos ver que nós temos que lidar com as tribulações de forma sábia. Eu queria reler aqui o versículo 4 do capítulo 1, onde Tiago diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Então aqui nós vemos o propósito de passarmos por tribulações, é para que não sejamos deficientes, para que sejamos crentes maduros. E aqui então, no versículo 5 em diante, ele vai e começa dizendo o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. A palavra que é traduzida aqui como necessita, é a mesma palavra usada no versículo 4 para deficientes. Então, o que Tiago está querendo nos dizer aqui é que o objetivo de Deus com o sofrimento, com a tribulação, é para que não sejamos deficientes. E ele então continua explicando agora o seguinte: se porém algum de vós é deficiente de sabedoria, então perceba que há uma ligação entre o versículo 4 e o versículo 5. Ele está desenvolvendo o seu raciocínio aqui. Então, em que sentido ele quis dizer deficiente? Por exemplo, a falta de sabedoria é uma deficiência que podemos ter, principalmente nos momentos de sofrimento. São nos momentos de sofrimento que nós precisamos de muita sabedoria, porque muitas vezes na hora da angústia que a gente toma decisões que vamos nos arrepender para o resto da vida. Muitas vezes somos levados pelas emoções, principalmente a tristeza. Quando estamos passando por tribulações, geralmente ou estamos tristes, ou angustiados, ou muito chateados. E então essas três circunstâncias, essas três emoções, não são boas para nos ajudar a tomar decisões.
né? Então, tomar decisão em hora de sofrimento é muito difícil e exige de nós muita sabedoria, para que a gente não tenha não cometa o erro de pensar, tomar um caminho que lá na frente nós venhamos a nos arrepender. Então, Tiago está dizendo: se porém algum de vós, né, é deficiente de sabedoria, né, necessita de sabedoria, e ele então diz: que caminho nós devemos recorrer? Mais uma vez, eu tenho batido muito sobre isso aqui, mas é porque os filósofos dos nossos dias, não só eles, mas principalmente em nossos dias, têm falado muito sobre buscar sabedoria, buscar resposta para os nossos sofrimentos, para os nossos dilemas dentro de nós. É isso que eles têm dito: olhem para si mesmos, né? Busquem em si mesmos a resposta. E nós temos visto aqui o contrário. Nós sempre somos incentivados a olhar para o alto, né? Então, mais uma vez aqui, Tiago não diz para nós buscarmos dentro de nós a sabedoria para a vida, o conhecimento para resolver os problemas da nossa vida. Ele fala o contrário: se você é deficiente de sabedoria, precisa de sabedoria, ele diz o quê? Peça a Deus. Peça a Deus, porque que ser pode ser mais sábio do que Deus? Que criatura pode ser mais sagaz do que Deus? Quem em todo o universo detém todo conhecimento e sabedoria? É Deus. Então, se você precisa de sabedoria, não olhe para você mesmo. Se você está precisando de sabedoria, é porque você não tem. Então, como é que você vai olhar para si mesmo para buscar algo que você não tem? Percebe a incoerência dos filósofos e especialistas dos nossos dias? Nós temos que olhar para uma fonte exterior a nós. Temos que olhar para o alto, olhar para Deus. Então, se algum de nós está precisando de sabedoria, peça para Deus. Ele diz que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ou seja, Deus nos dá sabedoria de forma liberal. Deus não é mesquinho na hora de dar sabedoria. Deus não fica contando lá em cima do alto: eu vou dar um pouquinho para ele não ficar muito inteligente, vou dar um pouquinho para ele não ficar muito sábio. Não. Aqui o texto nos diz que Deus dá liberalmente. É como se Deus despencasse uma cachoeira de sabedoria lá do céu para nós. E mais do que isso, ele não nos impropera, ou seja, ele não joga na nossa cara. Improperar significa isso: passar na cara, jogar na cara, como a gente faz às vezes, né? Você às vezes dá o conselho a uma pessoa e a pessoa não segue. Geralmente o que é que a gente diz? Tá vendo o que eu disse? Não é isso que a gente faz? Eu avisei, eu falei. Mas com Deus ele não faz isso. Se você chegar para Deus agora e dizer: ô Deus, me dê sabedoria para eu agir nessa e nessa área da minha vida, e você de repente lê a palavra, ouve a mensagem e não segue, e amanhã você pede de novo, Deus não vai olhar lá do alto e vai dizer: tá vendo o que eu disse? Eu não já te dei, você não já pediu sabedoria ontem, você é burro, todo dia fica pedindo. Deus não faz isso. O que Tiago está querendo mostrar é o seguinte: se você é deficiente de sabedoria, peça para Deus, e Ele vai lhe dar, e Ele vai lhe dar liberalmente, e mais ainda, Ele não vai jogar na sua cara. Fique tranquilo, você pode pedir todo dia, toda hora, peça a Deus sabedoria, e Ele não vai jogar na sua cara. Olha, irmãos, que verdade consoladora para nós que somos burros muitas vezes, que nós agimos por impulso, agimos muitas vezes apenas movidos por interesses pessoais. Como é bom saber que Deus nos dá sabedoria de forma liberal e sem jogar na nossa cara. Ora, irmãos, isso aqui já é um tapa na cara nossa, porque nós temos o costume de jogar na cara dos outros, de passar na cara os favores que fazemos. E Deus, o ser mais absoluto que existe, mais sábio que existe, Ele é o único que pode jogar na cara de qualquer pessoa. Ele não faz isso.
Por isso, se achegue a Deus e peça sabedoria nesses dias de sofrimento. É importante também lembrar aqui que tipo de sabedoria é que é colocada aqui. Muitas vezes nós confundimos conhecimento com sabedoria. Conhecimento é você adquirir informação. Então, você lê um jornal, você lê uma revista, você assistir um jornal, ou você lê um manual, é conhecimento. Né? Tudo basicamente é conhecimento. Né? Você pode ter conhecimento sobre qualquer coisa. Né? Vá no Google, na internet e bote lá qualquer palavra. Você vai ter alguma coisa sobre aquela palavra, sobre o termo que você utiliza lá. Então você adquire conhecimento. Muitos de nós temos muito conhecimento, mas conhecimento não é sabedoria. Conhecimento é apenas a capacidade de adquirir informação. Você pode adquirir informação de um bêbado, como de um Einstein da vida. A sabedoria, o conhecimento, ele é apenas a quantidade de informação que você pode receber. Mas a sabedoria é a forma como você lida com essas informações, é o que você faz com elas. Né? Então é muito diferente. Né? Então a sabedoria que é dita aqui não é esse tipo de sabedoria que você adquire na faculdade, por exemplo, estudando uma engenharia, ou você faz um curso de elétrica, ou você faz um curso de culinária. Não é esse tipo de conhecimento. Aliás, muitas pessoas têm muitos diplomas, e o pastor Augusto Nicodemos, ele usa esse exemplo, comentando esse texto. Ele fala que ele foi reitor da Universidade Mackenzie durante alguns anos. Ele disse que muitos professores lá que tinham PhD estudaram nas melhores universidades do mundo e eram professores lá, mas que você olhava para a vida deles, os filhos muitas vezes nas drogas, muitos deles usavam até drogas, muitos deles usavam bebidas alcoólicas, viviam na embriaguez, né? Estavam no terceiro, quarto casamento. Então eram homens dotados do conhecimento, mas não tinham sabedoria para a vida. E muitas vezes, né, nós temos um senhorzinho lá do interior que não tem conhecimento de quase nada, que tem pouca instrução, mas tem muita sabedoria da vida para nos ensinar. Mas o que Tiago está nos dizendo aqui é uma sabedoria que também não é essa sabedoria da vida terrena apenas, mas é a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria que vem de Deus. É a sabedoria que somente Deus pode dar. É algo que é divino, como aquela que Salomão adquiriu. Né? Salomão disse a Deus que queria sabedoria. Deus aparece para ele, pergunta o que ele queria, e ele diz que quero sabedoria para liderar esse povo. Ele reconhece ali a sua pequenez. Isso ali já é uma atitude sábia. Né? Reconhecer o seu tamanho, né? Humildade, né? É um exemplo de sabedoria. Mas então, a sabedoria que Tiago traz aqui é a sabedoria do alto, sabedoria para aprendermos a lidar com as tribulações e o sofrimento da vida. E eu lhe pergunto então, como você tem lidado com os sofrimentos da sua vida? Será que em meio aos sofrimentos você tem tomado atitudes impensadas? Será que muitas das coisas que você vive hoje não são consequências de atitudes que você tomou em momentos de tristeza passado? E nesse momento agora, que estamos tristes também, com toda essa situação mundial aí que estamos vivendo, com a nossa economia lá embaixo, muitas pessoas precisando de auxílio para viver, pessoas que estão desempregadas, pessoas que perderam suas empresas. Como será que temos lidado com isso? Que atitude você tem tomado diante disso tudo? Mas aqui a Bíblia diz, peça a Deus, busque lá do alto a sabedoria, Ele vai te dar e não vai te jogar na cara. E aí Tiago então nos ensina uma outra coisa aqui, que não somente devemos pedir a Deus, mas como nós devemos pedir. Ele diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Meus irmãos, isso é muito importante. Quando você vai pedir algo a Deus, você não pode pedir duvidando de que Ele possa fazer. Pedir com fé não é ficar pedindo
como muitos acham, né? Fechar o olho e dizer, Senhor, me dê sabedoria, me dê sabedoria, me dê sabedoria, ter aquela força, aquele pensamento positivo. Não é isso. Pensamento positivo não é fé, coisa que às vezes a gente confunde também. Mas pedir com fé é pedir confiando. Fé é confiança. É você confiar que Deus vai te ouvir. É você confiar de que Deus vai te dar sabedoria, que Ele é poderoso para isso e que Ele dá àqueles que lhe pedem, sem duvidar. Então, é isso que Tiago está nos ensinando aqui, que nós devemos pedir a quem? A Deus, né? O sujeito, né? A quem devemos pedir sabedoria? A Deus. E como nós devemos pedir? Com fé, acreditando, confiando de que Deus pode nos atender, nos ouvir e nos tornar sábios. Meus irmãos, eu já tive experiência de ver pessoas que entraram na igreja e, como diz, não sabia fazer um ó com um copo. E que hoje são pessoas que não só têm conhecimento, mas que têm sabedoria. São cristãos maduros, são cristãos firmes, perseverantes, e nem parece ser aquela pessoa do início lá. E eu pude ver com meus próprios olhos pessoas assim, como Deus faz isso, como Deus trabalha na nossa vida, olhar para a nossa própria vida e para a minha vida também, que Deus fez comigo, me transformando, e eu tenho certeza que com cada um de vocês. Então Deus pode transformar a nós, Por isso nós devemos confiar, temos que pedir, porém com fé, em nada duvidando. E ele traz aqui um exemplo, Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ora, aquele que duvida, que não confia em Deus, é levado pelo vento. Quando está tudo mal, ele murmura, ele reclama de Deus. Quando está tudo bem, ele louva a Deus, ele vai para a igreja, fica feliz, dá até dízimo, fica alegre. Mas aí quando fica triste de novo, e aí deixa de ir para a igreja, deixa de procurar os irmãos, abandona ao Senhor. Ora, irmãos, quantas pessoas nós não conhecemos que é assim, que é como a onda do mar? Isso é porque elas não têm fé, elas não têm confiança em Deus. Então, quando vem o momento de dificuldade, as tribulações, elas esmorecem, desanimam, e simplesmente abandonam o Senhor. Ora, irmãos, isso aqui não significa que o crente verdadeiro não passe por momentos de desânimo e de tristeza. Percebam, Tiago está falando aqui de alguém que é inconstante, Ele não está falando do cristão que passa por esses momentos. E aí eu quero usar mais uma vez um exemplo do pastor Nicodemos, que eu achei assim fantástico. Ele diz que muitas vezes nós somos como um piloto de avião. Quando um avião está no céu cristalino, limpo, o piloto consegue guiar o avião pelo que ele vê, porque o céu está limpo, o céu está cristalino, está tudo bem. Mas quando você, como piloto, enfrenta uma nuvem ou uma tempestade lá no céu, você não tem que guiar o avião vendo, porque está tudo nublado, está tudo fechado com nuvens. Então o piloto é obrigado a se guiar pelos instrumentos. Ele tem que confiar nos instrumentos, de que aqueles instrumentos o guiarão e o levarão para o seu destino. E assim também somos nós cristãos. Há momentos que está tudo bem na nossa vida, está tudo tranquilo, e a gente então consegue guiar pelo que a gente está vendo. Mas há momentos de turbulência, momentos em que nós não conseguimos enxergar nada, não conseguimos entender a situação que estamos passando, e aí nós temos que viver guiados pela palavra de Deus. É o nosso instrumento de voo. Viver guiados pela palavra, confiando de que Deus nos guiará e nos levará para um bom lugar, para o lugar que Ele nos prometeu.
confiando nele. Então, por isso que nós não devemos viver agitados de um lado para o outro. O cristão, ele mesmo que passe por turbulências, e ele vai passar, mas o cristão verdadeiro, mesmo no desânimo, ele entende: não, eu estou desanimado, não quero ler a Bíblia hoje, não estou afim nem de pegar na palavra, não estou afim nem de fazer uma oração hoje, mas eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus me guia, mesmo que naquele dia você não esteja com vontade nenhuma. E quantas vezes isso acontece? Você acorda sem querer orar, sem querer ler a palavra, você não quer nem ouvir falar sobre Deus muitas vezes, e passa dias assim. Mas o crente verdadeiro, ainda que ele passe por dias tenebrosos como esses, e passa, mas ele não abandona a fé. Ele sabe que o seu Redentor vive. Ele sabe que Deus está controlando e guiando todas as coisas. Ainda que ele esteja naquele momento esmorecido, cabisbaixo. Diferente dessa pessoa que Tiago está descrevendo aqui. Aquele que não confia. Quem não confia em Deus sempre fica assim, desconfiando, né? Quando chega nos momentos ruins, abandona Deus, deixa de ir para a igreja, não quer saber de Deus. Quando está tudo bem, volta. Depois fica tudo ruim de novo, ele sai. Percebe a diferença? E ele então continua aqui no verso 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, Tiago deixa claro que essas pessoas que duvidam não alcançarão o favor do Senhor. Elas não alcançarão de Deus nada, né? Porque são inconstantes, são pessoas de ânimo dobre. Ânimo dobre aqui, irmãos, traduzindo literalmente aqui, a ideia é de alguém com duas almas. É como se uma pessoa pudesse ter duas almas no mesmo corpo. E aí uma alma quer fazer uma coisa e a outra quer fazer outra. Aquelas pessoas que uma hora tá bem, de repente essa mesma pessoa tá de cara fechada. Pessoas que de repente, não, vamos fazer aqui e tal, de repente ela muda de ideia, vai para outro caminho. Pessoas inconstantes. E quando se fala da palavra de Deus e do nosso Senhor, aquelas pessoas como nós acabamos de descrever, quando está tudo bem, estou com o Senhor, vou para a igreja, está tudo beleza, estou feliz, vou dizimar, vou dar oferta, vou fazer isso. Quando está tudo mal, que vou dar dízimo nada para ficar sustentando o pastor, eu sou maluco, sou besta, ninguém liga para mim, a igreja ninguém vem me visitar, ninguém vem me ver, não estou nem aí. É assim, né? As pessoas de ânimo dobre, pessoas que são inconstantes, né? Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro jeito. Então, Tiago nos mostra aqui que essas pessoas não alcançarão o favor do Senhor. Essas pessoas não alcançarão nada de Deus. Como ele diz aqui, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Porque tem gente que é assim, acha que mesmo nessas condições, inconstante, sempre indo de um lado para outro, mas acha que Deus vai abençoá-las. E Tiago mostra aqui que não. Então, meus irmãos, que nós venhamos aprender essa lição, que nós venhamos buscar, então, sabedoria do alto, que a gente busque sabedoria para lidar com as provações, porque é nessa hora que mais se exige de nós sabedoria, para que não venhamos tomar decisões que venhamos a nos arrepender no futuro. Então, pela manhã, como lidar com as provações? Primeiro, nos alegrando. Por quê? Porque ela produz perseverança em nós. E para quê? Qual é o propósito disso? Para que nós não sejamos deficientes. Agora, se nós tivermos então deficiência de sabedoria, nós temos que fazer o quê? Pedir a Deus, e Ele vai nos dar de forma livre, sem jogar na nossa cara. Mas o que é que Deus quer de nós? Que venhamos a pedir com confiança, com fé, crendo de que Ele realmente nos dará sabedoria, e Ele nos dá, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que vai de um lado para outro, é como alguém que tem duas almas dentro do corpo, alguém inconstante. Que não sejamos assim. Que o Senhor nos ajude então, nesses dias de quarentena, de tribulação para muitos, como já falei no início, pelos motivos,
né, que tem nos trazido tribulação, mas que temos sabedoria para lidar com as provações. Que a gente olhe para o nosso Salvador Jesus Cristo. Cristo, mesmo diante do sofrimento, ele orou a Deus. Mesmo diante da agonia da morte, Cristo se voltou para Deus. Não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Senhor. Que sejamos verdadeiros servos, dulos, como vimos na mensagem da manhã, escravos do Senhor, que não fazem a própria vontade, mas a vontade de Deus. Que a gente busque em Cristo sabedoria para lidar com as provações, porque Ele mesmo é a sabedoria, como nos diz Provérbios capítulo 8. Ele estava lá antes de que o mundo fosse criado. Cristo é a sabedoria, Cristo é o verbo de Deus. Então, se você tem deficiência de sabedoria, peça a Deus e confie que Ele lhe dará. Ele vai te ajudar a você lidar com sabedoria nesses dias difíceis. Ok, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Senhor bendito, tem misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, para que possamos lidar com esses momentos difíceis que passamos, e principalmente com esse momento atual. Que o Senhor nos ajude, no nome de Cristo Jesus que pedimos e já agradecemos. Amém. Meus irmãos, boa noite a todos, bom final de domingo a todos, e que Deus abençoe vocês e dê a vocês uma boa semana. Ok? Um grande abraço e até mais.